Olá, tudo bem? Hoje vamos explorar a grandiosidade da famosa peça Rei Lear, uma das mais impactantes tragédias de William Shakespeare. Para entender o contexto dessa obra, a gente precisa dar uma volta à Era Elizabetana, que foi uma época marcada pela estabilidade política e pelo florescimento cultural durante o reinado da Rainha Elizabeth I. A Era Elizabetana foi um período em que o teatro inglês floresceu com a dramaturgia renascentista ganhando destaque. A cultura era incentivada e financiada pela realeza e também pela nobreza, o que permitiu que temas profundos e universais como amor, morte e poder fossem explorados no palco. Com a morte da rainha Elizabeth I, a ascensão de Jaime I em 1603, a Inglaterra entrou na famosa Era Jacobina. Esse novo período trouxe uma mudança significativa no tom das peças, com temas mais introspectivos, sombrios e complexos. Nesse contexto de incerteza e inflexão, Shakespeare escreveu Rei Lear em 1606, incorporando essa atmosfera na sua obra. A Era Jacobina, também conhecida como Era Jaimesca, cobre o período de 1603 a 1625, durante o reinado do Jaime I. Ele foi o primeiro monarca da dinastia Stuart a governar a Inglaterra, a Irlanda e a Escócia. Jaime I acreditava no direito divino dos reis, uma ideologia que sustentava a autoridade absoluta do monarca como representante de Deus na Terra. Esse contexto político influenciou as obras de Shakespeare, que explorou temas de poder, moralidade e autoridade. Entre as peças escritas nesse período destacam-se Macbeth, Rei Lear e A Tempestade. Todas elas refletem, de alguma maneira, o clima de incerteza e a complexidade emocional do reinado de Jaime I. O William Shakespeare, o autor que nós estamos trabalhando, é amplamente reconhecido como um dos grandes escritores de língua inglesa, com uma carreira multifacetada como dramaturgo, poeta e ator. A sua produção literária foi prolífica. Ao longo de sua vida, escreveu cerca de 39 peças, 154 sonetos e diversos poemas. As suas peças são categorizadas em tragédias, comédias, peças históricas e romances de transição. Shakespeare escreveu 10 tragédias, entre elas O Rei Lear, 17 comédias que exploram o humor e a crítica social, 10 peças históricas que abordam a política e a história inglesa, e 2 romances de transição que combinam elementos de tragédia e comédia. Essa diversidade de gêneros demonstra a profundidade de sua compreensão sobre a natureza humana e as complexidades sociais do seu tempo. O início do reinado do Jaime I trouxe uma mudança no estilo do Shakespeare. Suas obras se tornaram mais pessimistas, refletindo um período de instabilidade e introspecção. Shakespeare começou a explorar as falhas e fraquezas humanas com maior profundidade, representando a natureza sombria das relações de poder e as consequências da ambição desmedida. Rei Lear é uma das peças que melhor exemplificam essa transição de estilo. É uma tragédia que fala sobre o caos político e pessoal, usando a figura do Lear como uma metáfora para o poder, o envelhecimento e a loucura. Na peça, Shakespeare questiona as limitações da autoridade e as consequências trágicas de decisões impulsivas e vaidosas. O enredo dessa peça se desenrola a partir da decisão do rei de dividir o reino entre suas 3 filhas, Goneril, Regan e Cordelia. No entanto, essa escolha é baseada na vaidade, já que Lear exige declarações de amor das filhas para determinar o tamanho da herança que cada uma vai receber. Essa divisão precipita uma série de eventos trágicos, onde temas como poder, traição e sanidade são explorados. Os principais símbolos da peça incluem poder e autoridade, onde o declínio da autoridade de Lear é um reflexo da desordem familiar e política,
A ingratidão e a traição, representada pela deslealdade das filhas, que resultam em ambição e ganância, a própria cegueira, a incapacidade de Lear e outros personagens de verem a verdade, leva à sua própria ruína. E, por fim, a própria tempestade, que é um dos momentos mais intensos da peça, simbolizando o caos na mente de Lear e a desintegração de sua vida e reino. Essa peça é rica em símbolos e temas que refletem a profundidade da tragédia. Um dos temas centrais é a própria cegueira, que aparece tanto de forma literal quanto metafórica. Essa cegueira representa a incapacidade dos personagens de enxergar a verdade, seja a respeito de si mesmos ou dos outros, levando a decisões destrutivas. Outro símbolo poderoso é a tempestade, que ocorre no momento de maior desespero de Lear. A tempestade reflete o caos interno do rei, que finalmente confronta a fragilidade da sua sanidade e o próprio poder. Por fim, a luta entre ordem e caos é evidente ao longo da peça. Lear luta para manter a estabilidade do seu reino e sua própria mente, mas ambos acabam consumidos pelo caos e pela destruição, refletindo a fragilidade da condição humana. Vamos aos personagens. O rei Lear é o protagonista dessa tragédia, rei da Bretanha que decide dividir o seu reino entre as três filhas, com base em que ele demonstra maior amor, maior afetividade. Lear é vaidoso e falha em perceber a sinceridade de sua filha mais nova, Cordelia, enquanto se deixa enganar pelas declarações vazias de Goneril e Regan. Ao longo da peça, ele enfrenta a perda de poder, a perda de sanidade e de dignidade, levando a um estado de desespero absoluto. Em um dos momentos mais intensos da obra, durante essa tempestade, Lear brada: Sopra, vento, até arrebentar tuas bochechas. Ruge, sopra, quebra os moldes da natureza e destrói de uma vez por todas as sementes que geram a humanidade ingrata. Essa fala expressa sua fúria e a desilusão diante da gratidão humana. A próxima personagem é Cordélia, a filha mais nova de Lear, que representa a lealdade e o amor verdadeiro. No entanto, ao se recusar a bajular o pai, ela é deserdada e afastada do reino. Cordélia, por si só, é um símbolo de integridade e honestidade, características que Lear só reconhece quando é tarde demais. A sua frase é: Amo Vossa Majestade conforme o dever me obriga, nem mais, nem menos. Essa frase demonstra seu amor sincero, que não precisa de exageros e muito menos de manipulações. De acordo com a crítica de Nara Vidal, a Cordélia se destaca por seus traços impassíveis e a sua recusa em se submeter a jogos de poder, o que a coloca em contraste com as suas irmãs manipuladoras. Nara observa que, abre aspas, Cordélia revela traços tão impassíveis que suas reflexões, conflitos, morais e questionamentos emergem com destaque. Fecha aspas. A crítica de Vidal sugere que, ao rejeitar a bajulação como prova de amor, Cordélia sai do fundo do cenário e toma seu papel de destaque. A sua integridade e recusa em manipular semeiam a fúria de Lear e abrem espaço para que as suas irmãs, com falsas declarações, consigam o que querem sem muitos obstáculos. Assim, Cordélia simboliza um amor puro e sincero, em oposição à hipocrisia das irmãs, uma diferença que Lear só vai receber, ou melhor, perceber mais tarde, quando for tarde demais. As próximas personagens são as irmãs Goneril e Regan, que representam a face sombria da ambição e da traição na peça. Ambas são manipuladoras, cruéis e movidas pela sede de poder. Elas usam palavras vazias para enganar o pai e conquistar a sua parte no reino. Mas, assim que elas obtêm o que desejam, passam a desprezá-lo. Goneril, a filha mais velha, é calculista e impiedosa. Em uma demonstração de sua hipocrisia, ela declara: Senhor,
Eu amo-vos mais do que palavras podem expressar. Porém, logo após obter o controle, ela começa a tratar Lear com descaso, deixando claro que o seu amor era apenas uma fachada para conquistar o poder. A segunda filha, Reagan, é igualmente ambiciosa, mas exibe uma crueldade ainda mais visceral. Ela compete diretamente com Goneril pelo afeto do Edmund, revelando sua ganância e ausência de princípios. A sua violência é explicitada na seguinte frase: arranque-lhe os olhos. Essa frase é dita durante a tortura brutal de Gloucester. Essa fala abrange sua falta de empatia e disposição de eliminar qualquer obstáculo para alcançar seus objetivos. A relação entre as duas irmãs é marcada por rivalidade, e suas disputas pelo poder as levam a atos cada vez mais extremos. Em vez de colaborarem para governar, as irmãs se voltam uma contra a outra, especialmente na luta pela atenção do Edmundo, o que culmina em suas respectivas destruições. Essas personagens são praticamente o oposto de Cordélia. Enquanto Cordélia simboliza a integridade, esse amor verdadeiro, as duas irmãs são a personificação da falsidade e da corrupção, trazendo desordem e caos tanto ao reino quanto à própria família. Que coisa, né, gente? O próximo personagem é o Edmundo, filho ilegítimo do Conde de Gloucester, que também é outro personagem central. Ambicioso e traiçoeiro, ele conspira contra o pai e o meio-irmão Edgar em busca por poder e legitimidade. A sua frase, agora, deuses, fiquem do lado dos bastardos, destaca seu desprezo pelas normas sociais e a sua ambição desenfreada. Em contrapartida, Edgar, que é o filho legítimo de Gloucester, é um personagem justo e leal. Para sobreviver às armadilhas do irmão, ele se disfarça como o pobre Tom, assumindo uma identidade humilde. Edgar é marcado pela sua resiliência, simbolizada na seguinte frase: o pobre Tom, esse frio profundo que o faz tremer enquanto está enfrentando adversidades causadas pelo seu próprio irmão. Os outros personagens são o Duque de Cornwall e o Duque de Albany. São personagens coadjuvantes que ilustram a dualidade entre a crueldade e a retidão moral. Cornwall, que é o marido de Reagan, é violento e cruel, chegando a torturar o Gloucester. Em uma das cenas mais brutais, ele ordena que seus soldados arranquem os olhos de Gloucester, demonstrando a sua brutalidade. A sua frieza e sadismo deixam um rastro de destruição até a sua morte. Já Albany, marido de Goneril, inicia a trama como personagem passivo, mas, ao longo da história, ele passa a se opor às ações cruéis da esposa. A sua evolução o leva a buscar justiça e moralidade, como expressa nessa frase: a justiça divina vindicará aqueles que sofreram. Essa frase reflete sua transformação e a busca por justiça em meio ao caos. O Bobo é uma das figuras mais enigmáticas e fundamentais no Rei Lear, servindo como uma consciência crítica do rei. Ele possui um papel único na narrativa. Ele é o único que pode repreender o Lear sem sofrer retaliações, graças ao seu uso magistral do humor e da ironia. Por meio de suas palavras, o Bobo destaca as falhas do monarca, especialmente a decisão de dividir o reino entre suas filhas com base em bajulações superficiais. Mais do que um alívio cômico, o Bobo revela a verdade por trás das ações de Lear e das intenções traiçoeiras de Goneril e Reagan, tentando abrir os olhos do rei para a falsidade que o cerca. A sua famosa frase: Lear, você ficou velho sem ficar sábio, abrange a essência trágica do protagonista. O homem que, apesar da idade, não adquiriu a sabedoria necessária para tomar decisões justas e discernir
quem realmente o ama. O desaparecimento do bobo após o terceiro ato é carregado de simbolismo. A sua ausência pode ser interpretada como um sinal de que Lear finalmente começa a ter consciência dos seus próprios erros. O bobo, que até então atuava como a voz da razão e do questionamento, torna-se desnecessário quando Lear inicia sua jornada de autoconhecimento e arrependimento. Além disso, o impacto do bobo na narrativa é profundo e duradouro. Ele estabelece as bases para o arco de retenção de Lear, redenção, expondo suas falhas de forma implacável, mas também com ternura. O bobo não apenas desafia a autoridade do rei, mas o conduz a uma reflexão necessária, funcionando como um espelho da consciência que Lear até então ignorava. A sua presença na tragédia é uma lembrança do quanto a verdade pode ser desconfortável, mas essencial para o aprendizado e a transformação. A peça, então, nos apresenta uma complexidade de personagens únicas na obra. Cada um possui uma história e uma trajetória que enriquecem a trama e destacam diferentes aspectos da condição humana. Por exemplo, a lealdade inabalável de Kent, que se disfarça após ser exilado para continuar servindo ao rei. O preço que Gloucester paga pela sua cegueira moral. Além disso, a ambição e a traição representadas por Cornwall e Edmundo, e o despertar doloroso de Albany para a corrupção que o cerca. O Rei Lear é uma obra que merece inúmeras leituras, pois a cada novo contato com esse texto descobrimos detalhes que nos escaparam antes. Shakespeare criou uma tragédia atemporal, onde a dor e o sofrimento não são excessivos, mas necessários para expor a complexidade humana. Por fim, Rei Lear é uma tragédia que transcende as barreiras do tempo e das culturas, explorando temas universais como poder, loucura, ingratidão e a vulnerabilidade humana. Nos seus 5 atos, o Shakespeare narra a história de um rei idoso que, ao perder tudo, é forçado a confrontar a sua própria humanidade. O sofrimento de Lear nos lembra que a autoridade pode ser fugaz e que as relações familiares podem ser tanto fonte de conforto quanto de traição. A relevância dessa peça permanece até hoje, pois questões como a decadência moral, a desintegração das estruturas familiares e o abuso de poder são desafios presentes em nossa sociedade contemporânea. A peça Rei Lear continua a nos ensinar e a nos provocar reflexões profundas sobre a nossa própria natureza. Desde já, muito obrigado.